Marcelo Paz pode deixar o Corinthians? Vou trazer essas informações para vocês. Memphis Depay também corre o risco de uma rescisão? Tem pessoas ainda dentro do Corinthians brigando para rescindir o contrato do Memphis e aproveitar a oportunidade de ouro do Clipe para poder desvincular um contrato sem juros e correções monetárias? Vou trazer essas informações para vocês. Hoje é dia de Corinthians, tá, fiel? 7h30 da noite, Corinthians enfrenta o Curitiba e temos a nossa live marcada para depois do jogo, que inclusive vamos falar nesse vídeo aqui tudo sobre essa partida também. Combinado, fiel? Chega deixando o seu like, a sua inscrição, hype o vídeo também, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, e nesse momento é muito importante mesmo o seu like, tá? Conto com vocês. Chega de enrolação, bora falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Quero iniciar aqui já com o Memphis Depay para a gente partir para os nossos outros assuntos, tá? Porque saiu informações que ainda tem pessoas no Corinthians que viraram a cara por Osmar Stabile depois que o Corinthians, com a pressão da torcida e o presidente Osmar Stabile, decidiu aí mandar para o Core, onde teve uma aprovação, apesar que eles não mandam em nada, mas teve uma aprovação positiva por um voto apenas de diferença para assinar com Memphis Depay. O Osmar Stabile voltou à sua decisão, que o Corinthians tinha até feito uma nota oficial que não renovaria, e renovou com o atacante do Corinthians, Memphis Depay. Isso criou-se algumas inimizades lá, que não aceitou de bom coração que o Corinthians renovasse com o Memphis Depay, que inclusive forçam até hoje e pressionam o Osmar até hoje para uma possível saída do Memphis Depay. Segundo informações, o contrato abre brechas gigantes a favor do Corinthians, que poderia rescindir sem pagar absolutamente nada para o jogador, tá? Então, a gente começa a fazer uma reflexão e uma análise. Como que é possível ainda pessoas dentro do Corinthians jogar contra o Corinthians numa situação em que o clube deve pro holandês 43 milhões de reais, que vamos ter a oportunidade de pagar em 2 anos. O holandês já mostrou resultado diante do Rosário Central, que entrou 9 milhões para os cofres do clube, e mesmo assim há pessoas lá dentro que fazem pressão para que o Corinthians rescinda com o Memphis, chegando até falar que foi uma oportunidade de ouro que caiu no colo do Corinthians, o clipe que o holandês fez, que o Corinthians tinha todos os parâmetros possíveis judiciais para rescindir o contrato com o holandês e teria que aproveitar a oportunidade. Então, para a gente observar que, diante de toda a situação que já aconteceu, ele sendo decisivo contra o Rosário Central e trazendo todos os benefícios para o clube, não cobrando juros, ainda tem pessoas lá dentro que está forçando até nos dias de hoje, tá, fiel? Porque essa informação ela é recente, para que o Osmar Stabile volte atrás e rescinda por causa do clipe, que é onde já se viu o Parque São Jorge pegando fogo, que é uma ofensa diretamente ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu, como torcedor, não achei ofensivo. Não sei se você achou ofensivo, deixa aí nos comentários. Eu acredito que a maioria não achou ofensivo e todo mundo entendeu o recado que Memphis Depay gostaria de passar para nós torcedores referente à política atual do clube, tá? Que é uma política completamente falha, assim como todas as outras para trás. Não tem nem como culpar o Osmar Stabile, né? Entre aspas, porque todas estavam erradas. Não tem aqui uma política para a gente aqui fazer elogios, a não ser lá do Vicente Mateus, lá anos e anos atrás, né? Mas nos últimos 30 anos estão sendo prejudicados praticamente todos os dias pelos conselheiros que habitam hoje no Corinthians, pelo presidente que administra o Corinthians, pelo vice-presidente do Corinthians e os pré-candidatos a presidentes também, que estão prejudicando o Corinthians aí todos os dias, tá? Mas a informação que eu tenho a trazer para você é que, apesar da pressão existente para que desvincule o contrato do Memphis Depay e que o Corinthians aproveite essa grande oportunidade que surgiu diante do clipe artístico do rapper e também jogador, trago para vocês a informação que isso não vai acontecer, porque esses caras trabalham nas sombras, né? Osmar, faça isso, faça isso, faça isso, e eles nunca dão a cara. Eles nunca aparecem para falar, ou nas redes sociais, que quer rescindir com o Memphis ou algo assim. Os caras, o que eles fazem? Trabalham nas sombras porque não tem coragem de dar as caras. Ainda por cima são covardes, porque sabe que existe uma pressão também da torcida, como houve da primeira vez a pressão diante da nota oficial do Corinthians, que não renovaria e que teve a reversão do Osmar Stabile. Então por que esses caras não dão a cara? Já que vocês querem a renovação, que é uma oportunidade magistral, uma oportunidade de ouro
para rescindir diante do clipe, dão as caras nas suas redes sociais, falam abertamente que deveria rescindir com o Memphis e aproveitar o erro do jogador com o clipe. Mas não, vocês trabalham só nas sombras aí, prejudicando o Corinthians todos os dias, tá? Por todos os dias vocês prejudicam o Corinthians. Por isso que é importante que a intervenção judicial aconteça o mais rápido possível, tá? Mas comentem, quero saber sua opinião é de grande valor, mas a multa já foi aplicada para o Memphis, tá, fiel? Até no pós-jogo eu trago o valor da multa para vocês que foi aplicada ao jogador, certo? Bora falar de Marcelo Paz. Corintianeiro, corre-se o risco hoje do Marcelo Paz perder o cargo no Corinthians? Primeira coisa que a gente tem que entender, tá, fiel? A gente não pode misturar as coisas. O contrato do Marcelo Paz vence em dezembro de 2026, vence o contrato do nosso diretor executivo. Então é lógico que hoje o Marcelo Paz tem poucos meses de contrato, até o contrato dele vencer. Só que se o Osmar Stabile ganhar as eleições, dificilmente eles não renovam com o Marcelo Paz. A grande questão em toda essa situação é que o Marcelo Paz fez muito inimigos também dentro do Corinthians por apoiar a permanência de Memphis Depay. Marcelo Paz chegou até a ficar contra o presidente em um certo momento, tá? Segundo informações que chegam para o corintianeiro, o Marcelo Paz questionou o presidente algumas semanas atrás sobre o método de conduta do nosso mandatário referente ao nosso diretor executivo. Em que sentido, corintianeiro? Osmar Stabile, o senhor me dá as cartas para negociar com o Memphis, eu consigo uma negociação para a gente renovar e depois você fala que não renova. Você me dá as cartas para mim vender o André, eu vendo o André e depois o senhor volta atrás. Então isso estava queimando o filme do Marcelo Paz diante do torcedor do Corinthians e também diante aí da conduta do diretor executivo, que é um diretor executivo muito profissional naquilo que faz. Então ele falou, olha, pode ir lá, renova com o Memphis nos melhores termos possíveis. Marcelo Paz foi lá, tentou a renovação com o Memphis Depay, conseguiu a renovação e na hora do vão ver, junto com o aval do presidente, depois o presidente voltou atrás. E depois voltou atrás de novo, que depois renovou. Aconteceu a mesma coisa com o André Comilli. Então, o Marcelo Paz questionou o presidente sobre essas ações tomadas, que ele dá a carta branca para o Marcelo renovar e depois ele tira essa carta branca onde foi questionado. E pelo Marcelo Paz sempre ter sido a favor da renovação do Memphis, tá? Ele criou inimigos políticos dentro do Corinthians. Primeiro, lá eles já são inimigos só para ele fazer parte da campanha Osmar Stabile. E segundo, quando ele dá, vamos dizer assim, o seu apoio moral e seu apoio também como diretor executivo do Corinthians para a renovação de um jogador que bate de frente a todo momento com a diretoria do Corinthians, ou através de entrevistas pós-jogo, que ele sempre alfineta, ou através das suas músicas, é lógico que você cria inimigos também no Corinthians, tá, fiel? Então, hoje o Marcelo Paz tem muitos inimigos dentro do Corinthians e seu contrato vence agora em dezembro. E já chegou informações também que já está sendo questionado os valores salariais que o Marcelo Paz ganha no Corinthians, tá? Já estão aí pegando no pé do Marcelo Paz. Pegaram no pé também do Fabinho Soldado, vocês lembram? Quando pegaram no pé do Fabinho Soldado, se eu não me engano, o Fabinho ganhava 300 mil no Corinthians. Tá? Se eu não me engano, vou confirmar e deixo nos comentários, onde foi questionado também na época que o Fabinho Soldado ganhava muito, tá, fiel? Então o Fabinho Soldado também fez muitos inimigos no Corinthians. Lá no Corinthians é uma verdadeira guerra por poder, essa é a grande verdade, tá? Então há esses questionamentos. Só que hoje, dificilmente o Marcelo Paz sai do Corinthians. O Marcelo Paz só sai do Corinthians hoje se o Osmar Stabile perder as eleições. E diante dos fatos que a gente presencia, e diante das chapas, diante da aprovação que o presidente atual tem, eu acredito que é muito difícil que o Osmar Stabile venha perder uma eleição para uma Miriam Thier, para um Rosala Santoro, para um Roque Cittadini e para o André Negão, e para o André Castro, que são os pré-candidatos aí à presidência do Corinthians. Então, dificilmente o Osmar Stabile perde e dificilmente ele não continua com o Marcelo Paz. Então a tendência é que o Marcelo Paz continue como diretor executivo do Corinthians. Mas, corintianeiro, qual o cenário diferente que poderia mudar para que talvez o Marcelo Paz não continuasse no cargo? Somente se acontecesse a intervenção judicial antes das eleições, aí tem como mérito, tá, o interventor anunciado pelo juiz a dispensar todas as, vamos dizer assim,
todas aí os presidentes, o vice-presidente, os conselheiros do Corinthians, diretor, vice-diretor, core, esses caras vão todos embora. Mas ainda assim há uma esperança de manter o diretor executivo. O interventor judicial ele pode manter o diretor executivo e algumas funções tem que manter. Por exemplo, a parte jurídica do Corinthians você não pode tirar todo mundo. O Corinthians vai precisar da parte jurídica mesmo com o interventor lá. O diretor de futebol pode apresentar alguns nomes para o interventor para a saúde do clube, vamos dizer, em campeonatos, né? Para uma possível contratação. Desde que, é lógico, ele vai analisar se o clube tem condições de pagar. Aí já é outro departamento, já é outra história. Se tem condição de pagar, e beleza. Se não tem condição de pagar, não contrata, tá? Só que a decisão fica sempre com o interventor. Mas ainda assim, o cargo do Marcelo Paz pode ser requisitado para continuar, mesmo com uma intervenção judicial no clube do Corinthians, tá? Mas eu acredito que é muito difícil ficar, porque se o clube vai com o objetivo e a lisura de pagar dívidas, um diretor que ganha e deve ganhar os seus 300 mil ou mais, eu acredito muito que dificilmente ele fica no Corinthians caso aconteça uma intervenção, mas ainda é possível, tá? Então guerras, fiel, no Corinthians vão acontecer para tirar diretor executivo que apoia o presidente, que apoia um jogador que é polêmico. Isso sempre vai acontecer no Corinthians porque eles pensam primeiramente em poder, pensam primeiramente neles, nos amigos deles, nos familiares deles, para depois pensarem no bem do Corinthians. E o Marcelo Paz é um ótimo profissional e está muito bem respaldado o Corinthians aí com o Marcelo Paz como diretor executivo. Pelo menos eu gosto do Marcelo Paz. Não sei a opinião de vocês, nunca esteve envolvido em nenhuma situação policial, nunca esteve envolvido em nenhum escândalo, fazendo o trabalho dele nas condições que tem. Muitos torcedores me questionaram, corintianeiro, mas Marcelo Paz é bom mesmo? Fabinho Soldado era melhor. Fiel, é totalmente diferente. O Fabinho Soldado, na época do Augusto Melo, recebeu um orçamento que ele poderia trabalhar. Olha, você vai trabalhar com tantos milhões. Ele foi lá e contratou o time que hoje é a espinha dorsal de um Corinthians que foi campeão do Copa do Brasil, Recopa em cima do Flamengo, Paulistão foi com o Augusto Melo, inclusive o Paulistão a gente ganhou diante do nosso principal rival. Só que o orçamento que o Augusto Melo passou para o Marcelo Paz trabalhar era um orçamento falso. O Corinthians não pagou ninguém praticamente aí com as contratações que fez, tá? Então tem isso também. Já com o Osmar Stable e o Marcelo Paz é diferente. O Osmar Stable chega com o Marcelo Paz, você vai trabalhar aqui com o orçamento X, só com jogadores de oportunidade de mercado. A gente não tem dinheiro para contratar, então o cara tem que se virar nos 30 e ir lá tentar contratar jogador oportunidade de mercado ou ali com o mínimo requisito financeiro que o clube passou. Você pode trabalhar com valor X. Diferentemente de um diretor executivo de um Flamengo, que você chega lá pro cara e fala, ó, você pode trabalhar aí com 600, 700 milhões para a contratação dessa temporada. Ó, você pode contratar aí com R$500 mil, você pode aí realizar as contratações pedidas pelo treinador, porque R$500 milhões a gente tem condições de investir no Palmeiras, no Flamengo, que são os clubes mais rentáveis financeiramente hoje falando. Então é diferente você avaliar o trabalho de um executivo, porque você depende do setor financeiro junto com o presidente liberar o orçamento para você trabalhar no mercado da bola. Então ele vai trabalhar com as condições que o clube oferece. Então não é que o Fabinho é melhor que o Marcelo Paz, é que as condições que o Augusto passou, mesmo sendo falsas, era maior do que o Osmar Stable passou. E não, fiel, não corre o risco. Eu acredito que o Osmar Stable vai ficar. Acredito que é muito difícil tirar o senhor Osmar Stable da reeleição. Muito difícil ele perder essa eleição, mesmo que eu não vou apoiá-lo, com certeza, tá? Diante de uma intervenção, se não acontecesse, eu gostaria muito mais do André Castro vir ser presidente do Corinthians, mas não tem o que fazer, né? Ele vai ganhar, vai se reeleger e o Marcelo Paz vai continuar, a não ser que aconteça uma intervenção judicial. Aí as coisas mudam, tá? Comentem o que vocês acharam. Quero muito saber seus comentários. Nesse canal não me permite que você comente e fique no vácuo, tá? Você já sabe disso, tá bom? E bora falar agora de Corinthians e Curitiba, jogo que acontece às 7h30 da noite, tá, fiel? Ó, fiel, o Corinthians aqui na nossa live, quando a gente passou a escalação, tá? O nosso amigo Paulinho nos corrigiu e o Corinthians não viajou com o Hugo Souza, não viajou também com o Mateuzinho, não viajou aí também com outro jogador que não vai compor hoje a titularidade do nosso timão, tá? Então o Hugo Souza, por exemplo, que é um goleiro titularíssimo, um goleiro que faz a diferença, um goleiro que, na minha opinião, é fundamental para
para ser aí o goleiro debaixo das traves do Corinthians, vai jogar o Kaique, sendo que o Corinthians vai jogar hoje domingo, depois vai jogar só no próximo, mas enfim, né? É uma decisão do nosso treinador Fernando Diniz. Quem sou eu para questioná-lo, sendo que o Fernando Diniz tem mais de 70% de aproveitamento, tá? Então o Corinthians vem aí escalado com Kaique no gol, seguido de Pedro Milans. Aí a gente tem Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, a zaga titular provavelmente vai iniciar jogando, e Fabrício Angileri. Na nossa meiuca, a gente tem aí Ranielli e Alan, lembrando que o Rodrigo Garro está suspenso, e aí à frente André Carrillo e Breno Bidon. Pode ser que ele vai optar por Matheus Pereira jogar no lugar do André Carrillo também. É bem possível, a gente vai saber uma hora antes da partida. Mas pode ser que ele inicie com o André Carrillo, o segundo tempo vem com o Matheus Pereira também. E o nosso ataque, Pedro Raul e também Caio César. Não muda muito daquilo que eu passei para vocês aí hoje mais cedo na escalação do Timão, tá? Se a gente tiver alguma alteração, vai ser no ataque do Corinthians aí, com o Guinegão, junto aí com o Caio César, que eu faria essa troca, porque o Pedro Raul não vem demonstrando, vamos dizer assim, capacidades técnicas para ser titular do Corinthians. Eu entraria com o Guinegão e Caio César com certeza, tá? Fiel, comentem, quero saber sua opinião é de grande valor para este vídeo, são informações importantes, eu sei que a galera fica vidrada em contratação é sempre mais gostoso falar, mas não é o cenário atualizado hoje do Corinthians, tá? O cenário atualizado do Corinthians hoje está envolvendo bastante política, está envolvendo bastante informações de bastidores referente a polêmicas políticas, já tem eleição em novembro, transfer bans, os bastidores do Corinthians hoje. Muitos inscritos chegam para mim e falam, corintianeiro, vira o disco, fala outra coisa. Cara, eu não escolho as informações que eu quero trazer para vocês. Eu não quero falar, cara, hoje eu vou falar de contratação. Cara, hoje eu vou falar de política. Cara, hoje eu vou falar do fulano. Não existe isso. Eu trabalho com informações verdadeiras, realmente do que está acontecendo nesse momento agora nos bastidores do Coringão. Então eu não escolho a informação. A informação que chega para mim é a que eu trago para vocês. Não tem como, se eu escolher informações, eu vou estar mentindo para vocês. Eu só escolho informação quando tem muita informação e eu tenho que repartir a informação entre os vídeos. Aí eu escolho qual informação eu vou trazer primeiro no vídeo de cedo e qual informação eu vou trazer no vídeo da tarde. Mas no contexto geral, eu passo as informações que chegam para mim. E isso é um canal sério que trabalha com informações. Agora, canais que não são sérios, os caras vão trazer contratações todos os dias para vocês. Aí você tem um livre-arbítrio de acreditar ou não. Eu vou trabalhar com os bastidores do Corinthians que acontece no exato momento, tá? A partir do momento que o Corinthians pagar o transfer ban e estiver negociando com algum jogador, igual eu trouxe sobre uma possível contratação do Arthur Cabral, que eu cravei que o Yuri Alberto tá fora do Corinthians ano que vem, aí a gente conversa. Quando não tiver informação, eu vou trazer as informações que tem, tá, fiel? Porque são exatamente as informações do momento que acontecem nos bastidores do Corinthians. Mas fique tranquilo, que você ouviu todo esse vídeo sobre tudo que é verdade que está acontecendo nesse momento no Corinthians, tá? Você vai sair daqui confiante. Cara, eu escutei um vídeo correto, sincero, sobre o que está acontecendo nos bastidores do meu time de coração. Muito melhor do que você ver um vídeo que você não sabe se é verdade ou mentira, né? Se o Corinthians está contratando o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Aí você tem que escolher, tá bom? Meu muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus, aguardo todos no pós-jogo Corinthians e Curitiba, e vai Corinthians!